Por que todo mundo deveria ter criptomoeda, deveria ter Bitcoin? Esse vídeo aqui eu vou te explicar e passar alguns pontos muito básicos para que você possa levar em consideração o fato de ter criptomoeda Bitcoin, o porquê da necessidade, o que está acontecendo, até porque você vê aí que existem vários influenciadores grandes falando sobre investimento e tem muitos ainda que condenam, né, o fato de você ter Bitcoin na carteira. Só que tem um detalhe, será que esses grandes que tentam manter uma imagem para você falando que Bitcoin é arriscado, não tem Bitcoin, será que eles de fato não têm? Bom, eu vou fazer uma caminhada, aproveitar para andar um pouquinho com essa princesa aqui e a gente vai passando alguns pontos aqui para te explicar. Bom, vamos começar a falar um pouquinho sobre a questão de investimento. Hoje, parece que virou moda falar sobre investimento e, na verdade, deveria ser uma cultura brasileira. Mas isso é bom porque esses influenciadores que são muito grandes, e eu digo para você que, na minha opinião, esses influenciadores grandes, eu levo em consideração o seguinte: conhecimento é diferente de reconhecimento. Eu não estou aqui nem falando mal, muito menos condenando. Mas essa galera atinge muito o topo do funil, né? E acaba atraindo pessoas para poder ter educação financeira e começar a falar sobre investimento. Mas quando a gente começa a falar sobre investimento, por exemplo, no Brasil, a gente tem que levar em consideração que nos últimos dados agora da Bolsa Brasileira, ela ficou entre as piores bolsas do mundo para poder investir. A Bolsa, no caso a B3, o Brasil só tem a B3, e a B3 ficou numa classificação péssima em relação a estar investindo e ter retorno financeiro. Agora a gente está vendo a implantação do Drex no Brasil. Muito provavelmente a partir do mês que vem a gente já tem a moeda digital, que basicamente é um CDBC, e as pessoas não estão levando em consideração. Então assim, vai elencando para você entender quais são os pontos principais que eu estou falando aqui, porque todo mundo deveria ter. Oi, amor. O avião, né, meu amor? Viu? É a Esquadrilha da Fumaça. Viu? Eu vou elencar para você os principais pontos para você entender. Então assim, os influenciadores falam muito da Bolsa Brasileira, né, que é muita vantagem, mas eu acabei de falar para você que, bom, não é bem assim. O Brasil está com a economia de mal a pior e você precisa tomar cuidado. Mas você precisa saber sobre a questão de criptomoedas, que todo mundo fala em relação a risco e etc. Mas vamos levar em consideração que Bitcoin, por exemplo, ele está entre os 10 maiores ativos do mundo agora em termos de capitalização de mercado. Outro fator que você precisa levar em consideração é que a revolução tecnológica, né? A gente passa por algumas revoluções no mundo e a revolução tecnológica está acontecendo. Eu puxei o assunto sobre o Drex para você entender que todo mundo deveria entender e ter criptomoeda, uma vez que a própria moeda do Brasil vai se tornar uma moeda digital, uma criptomoeda. É um CDBC, mas não deixa de ser uma criptomoeda e está inserida na blockchain do Ethereum, que é o segundo maior ativo do mundo. Então, mais do que nunca, você deveria pelo menos estar entendendo sobre Bitcoin, que é o primeiro ativo, no caso digital, e o segundo maior seria o próprio Ethereum. Então você deveria estar sabendo dos dois, pelo menos. Pois bem, como a gente está vendo essa evolução tecnológica acontecendo o tempo todo, a gente está vendo muito sobre inteligência artificial, o que leva a entender sobre ativos que estão relacionados, ativos digitais relacionados à inteligência artificial. É um outro fator que você deveria estar sabendo. Outro fator que você deveria estar sabendo é o seguinte: a gente está passando por digamos que uma revolução, até mesmo dentro da filosofia do próprio Bitcoin, que é o fato de querermos mais transparência, né? E blockchain, por exemplo, já é uma realidade, inclusive no Brasil. Os próprios cartórios no Brasil vão se adaptar, porque a gente quer uma transparência nas informações que são armazenadas. A gente não tem essas informações quando uma instituição financeira toma conta do nosso dinheiro, inclusive o próprio governo, que a gente não tem transparência, por exemplo, no dinheiro que a gente paga como imposto. Então o mundo está se adaptando a isso. E a inserção da blockchain no nosso cotidiano, na nossa vida, já é uma realidade. Tanto que eu acabei de falar para você sobre a questão dos cartórios. O que traz uma outra informação importante, que é o fato de essa revolução tecnológica levar para o detalhe de tokenização de ativos que a gente tem no mundo real. Tokenização de dívidas, tokenização de, digamos que ativos físicos, por exemplo.
Os carros, por exemplo, muito provavelmente serão tokenizados. A gente vai ter uma transferência muito mais rápida, assim como é feito o NFT. Então a tokenização, na verdade, é basicamente a inserção de um ativo na blockchain. Tudo isso se deu por conta do próprio Ethereum. Por isso que é interessante você saber sobre Ethereum. Bom, quando a gente começa a elencar os pontos sobre criptomoedas, blockchain, a gente traz, na verdade, um conceito onde todos nós precisamos saber, entender e ter criptomoeda. Aí a gente leva para o outro lado de nosso dinheiro, por exemplo, que a gente paga como imposto, que o governo toma conta. A gente tem uma instituição financeira tomando conta do nosso dinheiro, dizendo o que a gente pode ou não fazer. E isso, na verdade, é uma tendência que o mundo está acordando para isso. Os Estados Unidos agora quer retomar essa... Na verdade, eles deixaram escapar um pouquinho, né? O domínio de criptomoeda deixou com que outros países emergissem com cripto, porque eles basicamente, a política, né? O governo que assumiu praticamente aplicou sanções, processos, né? Atrapalhando a criptografia, Web3, criptomoeda e Bitcoin. E agora o Trump está tentando ressuscitar isso aí porque está vendo que já é uma tendência mundial. O Brasil, por exemplo, todo dia aumenta o número de usuários de criptomoedas. Ou seja, é uma tendência. Então, esse vídeo fica registrado aqui para saber que não é só de ganho financeiro. É participar de uma revolução tecnológica. É entender que você deveria saber, deveria aprender, deveria ter. Por quê? Porque o fato de você já estar inserido nesse meio, que é uma revolução tecnológica, você vai estar se antecipando. Bem como foi a internet lá atrás, bem como foi o marketing digital para aqueles que entraram logo no início ali e dominaram a internet. A internet foi a mesma coisa. A gente teve muita gente debochando e rindo do Bill Gates, por exemplo, quando ele foi falar o que seria a internet. Em 1900 e lá vai bolinha, o Bill Gates falou o seguinte: ó, a gente vai ter vídeo, nós vamos ter informações, a gente vai ter arquivos, a gente vai poder assistir várias coisas ao vivo. E muitas pessoas não levaram a sério. Então, criptomoeda, agora, apesar de já termos alguns anos aí do Bitcoin, agora o Bitcoin de fato está se tornando uma moeda global. Inclusive temos ETFs sendo negociados na Bolsa dos Estados Unidos. Ou seja, se a Bolsa dos Estados Unidos já se antecipou, na verdade, os maiores gestores de fundos do mundo já têm ETF de Bitcoin, será que a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, está fazendo besteira com milhões, bilhões de dólares? E a gente ainda consegue vários ativos, né, para investir nesses ativos, que são ativos basicamente moedas de empresas, de projetos revolucionários, e a gente consegue ainda ter essas criptomoedas. Então esse vídeo, na verdade, pode parecer bobo, pode parecer simples, porque já tem gente que sabe das altcoins, sabem da inteligência artificial, de várias narrativas e tudo mais, mas basicamente você que está aí acreditando que B3 ganhando 1,5% ao mês, olhe lá, de repente 10% ao ano, 15% renda fixa, tudo bem, eu não estou aqui para poder julgar e criticar, até porque a gente sabe que existem perfis de investidores. Mas você também consegue ações nos Estados Unidos que vão te dar rendimento muito melhores do que na Bolsa Brasileira. E mesmo que você tenha algo na Bolsa Brasileira e queira continuar, você ainda assim deveria pensar na estratégia de diversificar para Bitcoin, criptomoeda e tudo mais. São vários pontos que a gente pode ficar falando em relação à tecnologia, a ganho. E olha só, eu não estou aqui falando sobre ganhos exorbitantes, muito embora você consegue aí ainda criptomoeda que faça 2.000%, 5.000%, por causa do ciclo do mercado. E a gente está num ciclo muito interessante. Então pode parecer que é um pouco clichê, mas não leve em consideração somente a questão do ganho. Leve em consideração a revolução que a gente está vivendo e o fato de, se você não sabe o que está acontecendo, você vai perder um grande movimento. Então você aí que gosta de renda fixa, FIIs, está escutando alguns influenciadores grandes falando sobre, olha, é besteira, você tende a perder dinheiro. Existe uma volatilidade no mercado de cripto que não existe em outras ações, isso aí é fato. Só que essa volatilidade, ainda que te assuste, ela é muito melhor anos-luz do que qualquer ação brasileira. Principalmente porque alguns ativos, né, a gente muito provavelmente, bem como aconteceu com o Bitcoin, não voltarão no preço dele inicial. Bom, eu acho que deu para entender mais ou menos a base aqui do que eu quero falar. E eu tenho que dar suporte para essa corredora que está aqui. Então, presta atenção sobre Bitcoin, leia sobre Bitcoin, sobre a filosofia por trás, a tecnologia.
justamente com a ideia de tirar a hegemonia da moeda fiat, que tem uma impressão desenfreada. A moeda brasileira está perdendo muito valor e agora o Banco Central, que vai emitir e regular o Drex, que é a moeda digital do Brasil, vai poder fazer o que quiser. Inclusive já informaram que podem bloquear e direcionar pagamento. A coisa está ficando muito mais séria do que você imagina. Se você acha que isso não é possível, muito provavelmente, né? Caso aconteça alguma coisa no Brasil, vai ser muito mais fácil bloquear bens, bloquear dinheiro, né? Dinheiro digital, bem como foi lá na década de 90 com o Collor. Então, bom, fica esse alerta para você poder aproveitar, porque se você de fato entender esse movimento, você vai ganhar muito dinheiro com a valorização do ativo que está acontecendo ao longo do tempo e, melhor ainda, proteger o seu patrimônio e ainda por cima lá na frente ter esse patrimônio digital, na verdade, vai fazer com que você esteja inserido em 1% daqueles que entenderam o movimento. Então fica a dica aí, já me segue, aproveita para poder curtir o que tem aqui no canal. Se você investe em B3, bom, vem para o Bitcoin, vem para a cripto que você vai entender. São ativos, não é brincadeira. Não é isso que as pessoas tentam colocar, não. Quando você entende de fato, você vê que somente, ó. Então, se inscreve aí, deixa o like, um abraço.